Sem mais nos alongar, porque a vida do padre Júlio Maria de Lombardi é extensa e nós queremos saber detalhes dela para edificar também a nossa vida. Então vamos lá. Quem é o servo de Deus de hoje que nós vamos conhecer? Padre Júlio Maria de Lombardi. Nasceu dia 7 de janeiro de 1878 na aldeia de Beveren, no município de Waregem, na Bélgica. Foi batizado no dia 8 de janeiro, apressadamente, pois nasceu doentio e inspirando cuidados. Dizia-se francês e falava com orgulho do povo vivo, espirituoso, guerreiro e inteligente que eram os franceses. Aliás, pátria de São Luís. Abre aspas para Padre Júlio Maria. Quero ter o santo orgulho de saber bem a minha língua, dizia ele. Júlio Emílio, filho de José de Lombardi e Sidônia Stilland, era o primogênito de 8 irmãos, dos quais morreram 7 de Krupp antes dos 7 anos, escapando apenas ele e o 9º irmão, chamado Aquiles, que também se tornou missionário. Seu pai descendia de família militar imigrante da Lombardia, homem simples, trabalhador e muito alegre. Gostava de livros e era habilidoso carpinteiro. Morreu de úlcera no estômago em 1890. Sua mãe era flamenga, descendente de holandeses e de gênio expansivo e alegre. Quando menina, quis entrar para o convento como sua irmã, mas acabou se casando e tornou-se mãe aos 30 anos. Quando enviuvou, protestara não mais casar-se, mas com a decisão dos filhos de abraçar a vida religiosa, resolveu e casou-se com Charles Callan. Padre Júlio Maria passou a infância em Waregem, onde fez o curso primário. Sua formação pré-primária foi feita por religiosos num jardim de infância da cidade. Foi lá que despertou a vontade de ser missionário. Fez a primeira comunhão em 1889 e no mesmo ano foi crismado. Guardava com todo cuidado sua fotografia com sua mãe no dia da primeira comunhão, motivo de festa e orgulho para toda a família. Aos 15 anos, foi estudar no Instituto São José em Torhout, na Bélgica, uma escola destinada para a formação de professores e dirigida por sacerdotes diocesanos. Nesta época, sua mãe se casou com Charles Callan, que não pôde, ou não quis, pagar os estudos de Júlio, e o rapazinho então resolveu vender a mobília da casa para estudar. Era um peralta. Neste colégio, recobrou a vontade de ser missionário e lia assiduamente as revistas missionárias, sua principal distração. Recebeu formação rígida e firme, mas bem gostava das brincadeiras nas horas permitidas. Júlio Emílio era compenetrado e maduro nas horas sérias. Nas horas de recreio, o amigo expansivo de todos, moço vivo e dado aos divertimentos. Ficou nesse colégio apenas um ano e em 1895 partiu com um padre branco para Boxtel, na Holanda, a fim de iniciar sua vida missionária. Em 19 de outubro de 1895, parte para a África, apesar da tristeza de familiares e do desmaio de sua mãe. Aí nasceu o desejo de seu irmão Aquiles de ser missionário na África também. Em 1º de novembro, Júlio vestiu o hábito de irmão branco em Maison Carré, com o nome de Optato Maria. Passou algum tempo na solidão em Iril, ali como cozinheiro e carpinteiro, e em 18 de abril de 1897 consagrou-se definitivamente como missionário. Em 2 de novembro de 1897 foi enviado para Arris e passou por vários lugares da África até 1901. Neste tempo resolveu ser sacerdote, cumprindo uma promessa pela cura que Nossa Senhora lhe concedeu.
Já era um homem de barbas longas e cheias. Visitou sua mãe e sua família em dezembro de 1901. E em fevereiro do ano seguinte já estava em Grave, na Holanda, junto ao padre João Berthier, na obra das vocações tardias, para tornar-se sacerdote. Este seminário foi fundado em 1895 pelo padre João Maria Berthier, um missionário francês que foi para a Holanda para iniciar uma vida de extrema pobreza num quartel de soldados velho e feio. Júlio Emílio lá entrou e logo foi encarregado das aulas de matemática e francês. Quem ali vivia, no berço da nascente congregação, praticava todos os heroísmos da pobreza. Em 1908, já havia 12 padres na congregação, entre eles o padre Júlio de Lombardi, ordenado a 13 de junho daquele ano. Foi este também o ano da morte do fundador, 16 de outubro. Meses depois, estava pronta sua biografia. Autor, Padre Júlio Maria. A comunidade cresceu de sobremaneira, e o espaçoso seminário era agora pequeno demais para 40 sacerdotes e mais de 100 estudantes. Padre Júlio Maria foi enviado para Wacken, na Bélgica, para iniciar um seminário menor de missões. E aí sentiu a necessidade de um clero religioso cheio de zelo para cuidar e afervorar as paróquias. Nunca abandonou o amor e o fervor por Nossa Senhora, sobre a qual ele leu e escreveu grandes obras teológicas. Era seu amante apaixonado. Na França, na Bélgica e na Holanda, pregou com amor e ardor, ousadia e veemência apostólicas. Fez missões paroquiais numerosas durante 4 anos, mobilizando e trazendo à prática religiosa milhares de pessoas, reconstituindo famílias, atendendo horas a fio a pessoas que fazia muitos anos não se confessavam, legitimando uniões conjugais que ainda não tinham recebido o sacramento do matrimônio, libertando as pessoas de vícios e pecados. Muito entusiasmado com a vida religiosa consagrada, a vida de padres e irmãos, freiras e irmãs vivendo em comunidade fraternalmente, seguindo uma regra de vida aprovada pela Igreja e consagrando-se a Deus através de votos de pobreza, obediência e castidade, Padre Júlio Maria aproveitava as missões e o clima de fervor religioso que, por causa delas, se experimentava e procurava levar ou orientar para o convento aqueles e aquelas que se sentiam vocacionados. Na linguagem de pregador popular, ele gostava de dizer: temos 3 modos de ir para o céu: através da vida matrimonial, através do celibato no meio do mundo, celibato sacerdotal ou leigo, ou através da vida religiosa consagrada. Mas quem escolhe a vida de casado é como se fosse para o céu a pé. O que vai pelo celibato no meio do mundo é como se fosse a cavalo. Mas quem vai pela vida religiosa consagrada é como se fosse de automóvel. Ele entusiasmava rapazes e moças a serem religiosos, porque ele mesmo estava entusiasmado com isso. Foram muitas as vocações que conseguiu despertar ou firmar. E a cura milagrosa de uma mãe paralítica, que permitira sua filha única para ir ao convento, fez com que suas pregações sobre as vocações sacerdotais e religiosas se tornassem extraordinariamente persuasivas. Padre Júlio Maria estava no auge de seu trabalho missionário paroquial na França, Bélgica e Holanda, com grandes planos que incluíam seminários para os jovens que procuravam a congregação da Sagrada Família, muitos roteiros missionários e a redação e publicação de uma série de livros sobre Nossa Senhora e a maneira de servi-la, quando, sem ele esperar, sem explicações, aparentemente sem razão plausível, ele teve de interromper tudo que estava fazendo para vir para o Brasil. Seus superiores religiosos, por motivos que ele nunca soube exatamente quais eram, resolveram enviá-lo para as missões amazônicas. Não seria ele, tão convicto de seu voto de obediência e do mistério da divina providência, que iria questionar a ordem recebida ou pedir satisfações.
encerrou o que estava fazendo, desfez os compromissos que ainda viriam, arrumou as malas e zarpou para o desconhecido. Não conhecia a língua portuguesa, não sabia praticamente nada sobre o país, não havia sido preparado para a nova missão, mas entregou-se às mãos de Deus e Nossa Senhora. E veio. Despediu-se dos dirigidos e alunos. Foi dar um abraço aos familiares e especialmente a Aquiles, o irmão mais novo, e embarcou no dia 25 de setembro de 1912, junto com os padres Scholl e Bugard, junto de mais 2 irmãos religiosos, Micael e Ambrósio. Foi quase um mês de viagem. Chegaram a Recife em 15 de outubro de 1912. Grande era a apreensão dos 5 heróis, sem conhecer a língua, sem saber nada dos costumes da terra, missionários despreparados. Padre Júlio Maria aprendeu a língua, só Deus sabe como. É bom dizer que, depois, reaprendeu-a e falava e escrevia bastante bem, e com bastante fluência o português, apesar do sotaque às vezes pesado, que não impedia, entretanto, que o povo o entendesse perfeitamente bem. Antes de partir para Belém, de onde iria para Macapá, seu destino final, passou 2 meses e meio em São Gonçalo, a 15 quilômetros de Natal, São Gonçalo do Amarante, onde trabalhavam os padres Poulsen e Bechold, velhos companheiros e irmãos de hábito, quer dizer, da congregação. Aí aprendeu mais ou menos a falar português e alguma coisa dos costumes da missão. Foi então para Belém do Pará. Naquele tempo, Macapá pertencia ao Pará. Em Belém, ficou hospedado algum tempo com os padres barnabitas, franceses, com quem pôde refazer e completar o curso de português e aprender algo mais sobre o Brasil e seu povo. Em 27 de fevereiro de 1913, desembarcou afinal em Macapá, onde foi recebido amigavelmente por 2 outros irmãos de hábito e bons companheiros, o padre José Lauf e o padre Hermano. Começou logo seu trabalho. Ele viera para salvar almas, e era isso mesmo que ele queria fazer. Mas o povo era muito pobre e necessitado de quase tudo em termos de saúde, instrução, de alimentação. Muita malária, úlceras, gripes, pneumonia. Como o padre Júlio tinha certo conhecimento de medicina, começou juntamente com o trabalho religioso de evangelização a cuidar também dos corpos, das necessidades materiais das pessoas. Conseguiu tanto que se tornou um ídolo do povo. O prefeito e outras pessoas importantes da cidadezinha solicitaram ao governo e obtiveram um decreto que outorgava ao padre Júlio Maria a administração da farmácia e do posto médico de Macapá. Isso abriu para o missionário as portas das casas de família. E sua presença era tão boa que se tornou amigo e conquistou a simpatia de todos. Ia frequentemente às escolas e era adorado, entre aspas, pelas crianças. Em 2 de maio de 1913, foi nomeado por decreto do governo do Pará diretor das escolas reunidas, com todos os direitos e privilégios, inclusive os vencimentos do cargo. Desse modo, ele era o médico, o farmacêutico, o mestre-escola, o amigo e pai dos pobres, o encanto das criancinhas. Paralelamente a isso tudo, ele rezava muito, administrava os sacramentos, celebrava a missa todos os dias e catequizava. Dava catecismo de manhã para as crianças e à tarde para os jovens e de noite para os adultos. Em seu trabalho missionário, visitou vários lugares da Amazônia. Foi até o Tumuc-Umac. Ficou embevecido com a majestade da floresta, mas passou muitas dificuldades. O grande companheiro e amigo era o caboclo Canosa, rústico, mas fiel, corajoso e conhecedor dos segredos da floresta. Era o guia nas caminhadas e defendia os missionários. Salvou o padre Júlio num desastre de canoa e, outra vez, matou uma onça brava que investiu contra os padres. À noite, dormia ao pé das redes dos missionários, pronto para levantar-se ao primeiro chamado. Era o sacristão, o guarda vigilante, o amigo de todas as horas. Em Macapá,
Preocupado com tantas crianças abandonadas e com tanta inocência perdida, o abuso sexual contra menores não é de hoje, infelizmente, sofrendo com tanta infelicidade precoce, Padre Júlio resolveu arranjar irmãs que cuidassem da educação e formação geral dessa meninada. Bateu em muitas portas, mas não encontrou nenhuma congregação feminina que pudesse ir para lá. Então, de repente, veio-lhe a ideia de que, se nenhuma congregação podia ir para lá, por que não fundar uma congregação nova com gente de lá mesmo? Havia uma pobreza enorme de pessoal, mas para Deus, nada é impossível, pensava o Padre Júlio. Daí nasceu a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria. Era o ano de 1916. Por enquanto, as irmãs formavam um pio sodalício, mas com o ideal definido, constituições e regra de vida escritas pelo Padre Júlio, que se transformou em mestre espiritual, que vivia juntamente com aquelas primeiras candidatas à vida religiosa. Uma espiritualidade fortemente marcada pelo coração de Maria. A congregação seria aprovada um dia pela Santa Sé, mas até lá, muito sofrimento e muita incompreensão. Por causa de sua ousadia, Padre Júlio teve de sofrer muito. Foi crucificado vivo, entre aspas, diz um de seus biógrafos. Ele não se queixava, não costumava desabafar. Mas informações posteriores à sua morte afirmam que, naqueles anos, sua vida se transformou no verdadeiro martírio, apesar do desenvolvimento da congregação. Talvez como um preço disso mesmo. Aos sofrimentos morais, acrescente-se a morte de uma das irmãs, doença das outras, e do próprio fundador, que teve que ficar 1 ano e meio de repouso por causa da cesão e de feridas grandes e graves numa das pernas. Padre Júlio, porém, interpretava tudo isso como fatos e provações providenciais, que serviam para a formação de suas religiosas. Na medida mesmo desses padecimentos, ia florescendo, como nunca, o amor a Jesus sacramentado, o espírito de oração e o amor ao sacrifício. Foi dentro dessa situação que nasceu uma alma santa, filha do coração abrasado do Padre Júlio Maria, e que foi uma bênção para a jovem congregação, a Irmã Celeste. Viveu apenas 2 anos dentro da comunidade religiosa, mas deixou um exemplo de espiritualidade inapagável, de amor e de sacrifício, de doação de si, de generosidade e fortaleza. O Padre Júlio atribuía à intercessão da Irmã Celeste a cura miraculosa das feias feridas, que nenhum remédio conseguia sarar de sua perna. Cura efetuada da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, depois de recorrer fervorosamente à intercessão de sua querida filha espiritual. De qualquer maneira, uma epidemia de febres assolou Macapá, matando em poucos meses várias irmãs e alunas do colégio. Por causa disso, decidiu-se mudar as irmãs e o colégio de Macapá para Pinheiro, a 36 quilômetros de Belém. Colégio e congregação se desenvolveram e 3 anos depois já podiam viver por conta própria. Já não precisavam tanto do fundador fisicamente junto delas. Desde então, o Padre Júlio resolveu concluir seus planos. Fundar uma congregação masculina de padres e missionários. Conseguiu com muita luta e paciência a necessária autorização do conselho de sua congregação de origem e começou a dedicar-se integralmente aos planos da nova obra. Buscou um bispo que acreditasse nele e na obra que queria fazer. Encontrou Dom Carloto Távora, bispo de Caratinga, em Minas Gerais, e rumou para o sul. Com viagem marcada e tudo preparado, eis que seu superior lhe pede que fique um tempo no Nordeste, em Alecrim, perto de Natal, no Rio Grande do Norte, onde transferia o padre Teodoro Koch para Pinheiro, para cuidar da congregação fundada pelo Padre Júlio Maria. Sempre obediente, Padre Júlio permaneceu em Alecrim, na paróquia, de setembro de 26 a fevereiro de 28. Em 29 de fevereiro de 1928, Padre Júlio Maria embarca afinal para o Rio de Janeiro, onde se encontrou com Dom Carloto, que o recebeu com o maior respeito e carinho e o levou para Caratinga.
Padre Júlio recusou a oferta de paróquias em cidades mais importantes. Fez questão de escolher Manhumirim, na época uma cidade pequenina, modesta, embora na zona da Mata Mineira, rica em café. Manhumirim lembrava ao Padre Júlio a pequenez e o anonimato de Grave, na Holanda, onde o fundador de sua congregação, que ele tanto amava, quis começar a fundação. Ótimo lugar para uma instituição que precisava aprender a amar e viver a pobreza e a humildade. Padre Júlio chegou a Manhumirim no dia 24 de março de 1928. Hospedou-se com o padre La Berrara, vigário da cidade. Havia uma igreja nova em construção que se arrastava havia longos anos. A vida paroquial como um todo ia no mesmo ritmo. O velho vigário, já cansado, não podia fazer muita coisa. Padre Júlio ficou ali procurando conhecer a situação, observando e aprendendo. Limitou-se, durante um mês e pouco, antes de tomar posse, a celebrar a missa e observar as coisas, planejar. A posse aconteceu em fins de abril. Apaixonado por Nossa Senhora, quis marcar sua entrada na paróquia com um mês de Maria vibrante, piedoso e muito bonito. Pediu que se improvisasse no meio da igreja nova, ainda em construção, um altar para a coroação de Nossa Senhora. Movimentou as crianças e as famílias, que se sentiam renovados com a nova liderança paroquial. Os festejos entusiasmados em honra de Maria Santíssima preocuparam os protestantes, numerosos na cidade e no município, que reagiram, espalhando entre o povo um folheto contra o culto de Maria. Padre Júlio resolveu aproveitar a ocasião e dar uma resposta séria e firme, baseada na teologia e na Bíblia. Usou para isso o jornal da cidade. Católicos e protestantes notaram logo que estavam diante de um líder, que não fazia apenas festas e celebrava missas, mas que tinha cabeça e tinha poder de fogo intelectual. Manejava com segurança e facilidade a palavra escrita. Todos perceberam sua envergadura. Os católicos vibravam, os protestantes sentiam o peso da mão do novo pároco e missionário. Não eram tempos de ecumenismo, infelizmente. Eram tempos antes de polêmicas e anátemas. Em Manhumirim, as posições se definiram e se antagonizaram. Quem era católico começou a ser mais firmemente católico. Quem era protestante, maçom e espírita teve de se decidir. Não era mais possível ser católico e espírita, católico e maçom. Os protestantes, aliás, sempre foram claramente protestantes. Estávamos diante de um catolicismo militante, aguerrido. Certamente houve nisso boas coisas e mais. Não nos compete aqui fazer nenhum julgamento histórico, mas é certo que Padre Júlio se expressava bem, na verdade, uma posição que era de grandes homens da igreja daquele tempo, como o Padre Leonel Franca, que já trazemos a história dele aqui. Era preciso, continua sendo preciso, catequizar os católicos, mostrar-lhes a sua igreja, as razões de sua fé e de sua esperança, de modo que eles pudessem decidir-se esclarecidamente em moral e em doutrina. Os jornais de Manhumirim, o jornal, na verdade, de Manhumirim não queria desagradar nem ao padre, nem aos protestantes. Seu diretor pediu ao Padre Júlio que escrevesse sobre outras coisas. O Padre Júlio, porém, achou que os ataques protestantes ao culto de Nossa Senhora tinha sido espalhado entre os católicos e não podia deixar de ser respondido. Foi então que resolveu fundar um jornal, e um jornal combativo, a que deu o nome de O Lutador. O primeiro número saiu em 25 de novembro de 1928 e nunca mais deixou de ser editado. As lutas de O Lutador variaram nesses 72 anos, mas ele sempre lutou por algumas causas fundamentais para o reino de Deus. Com linguagem diferente, com enfoques diversos, mas sem perder de vista a meta final, os objetivos básicos. Padre Júlio era um homem diante do qual a gente tinha que tomar posição, a favor ou contra. Os paroquianos se entusiasmaram com o novo vigário.
a igreja encheu-se de fiéis. Cresceu a vida sacramental, sobretudo a vida eucarística. Organizou-se a Liga Católica para os homens. Foi infundida vida nova às filhas de Maria para as moças, a Congregação Mariana para os rapazes ou adultos de sexo masculino. Os vicentinos foram grandemente estimulados. Padre Júlio fundou a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Depois, a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora, pensando especialmente na educação da juventude feminina, na preparação das mães de família. Com o tempo, pensando no atendimento à saúde da população carente, juntamente com os vicentinos, construiu o Hospital São Vicente de Paulo. Diante da necessidade de preparar a juventude masculina para um catolicismo mais sólido e uma vida sociopolítica mais consciente, fundou o Colégio Pio XI, que marcou época não só na cidade, mas em ampla região, tendo mantido durante muitos anos um internato famoso, com alunos que vinham da Redondeza, mas também do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Mais tarde ainda, fundou um patronato agrícola, uma casa de aprendizado doméstico e deu todo o apoio aos vicentinos na fundação e manutenção de um asilo para os inválidos. Enquanto isso, entregava-se de corpo e alma à paróquia, à formação dos seminaristas e religiosos de sua congregação, assim como com a colaboração da cofundadora das Irmãs Sacramentinas, a Madre Beatriz Frambach. Ia trabalhando incansavelmente na formação e desenvolvimento da nova congregação feminina, que vicejava com força invejável, com frutos de piedade e santidade admiráveis. Para homens como o Padre Júlio Maria, não faltam amigos nem adversários. Sua ação em Manhumirim não podia deixar de ter repercussão política. Fizeram tudo para envolvê-lo em lutas partidárias. Tá vendo? Isso não é de hoje. Padre Júlio não apenas tinha ambições políticas no seu sentido de poder e influência direta na condução da sociedade, mas só usava sua força em defesa dos interesses religiosos de seus fiéis. Mesmo assim, os partidos se dividiram diante dele. Houve ameaças de todo tipo e tentaram assassinar o padre num domingo dentro da própria igreja. Aí a gente lembra da história de um santo que a gente pode trazer aqui, né, de São Oscar Romero, né, mártir, né, da América Central, que foi assassinado dentro da igreja, também manipulado por grupos políticos de tudo que é lado. Essas coisas, porém, não abalavam o Padre Júlio, que parecia ter nervos de ferro. Nunca o víamos exaltado ou dando mostras de preocupação por causa dessas coisas. A vida no seminário, na paróquia, na residência e no colégio das irmãs continuava igual. A agitação ficava do lado de fora e passaria, embora os mais informados soubessem que nem tudo estava no mar de rosas. As irmãs, sobretudo com sua sensibilidade feminina, sofriam muito. Os políticos se agitavam e sempre que podiam buscavam o apoio do padre. Se não conseguiam ou encontravam resistência, o Padre Júlio sempre apoiava os católicos, aqueles que ele julgava bons católicos punham-se contra ele. O vigário jamais usava o púlpito para fazer campanhas partidárias ou pessoais. De qualquer modo, o fundador tinha o apoio indefectível de Dom Carloto, sempre firme, decidido, apesar de silencioso. Isso trazia ao vigário muita tranquilidade. Mas em 1933, Dom Carloto morre aqui no Rio. Padre Júlio Maria fica sem sua cobertura tão importante. O sucessor do amigo, Dom José Parreira Lara, também era um homem de Deus, e embora tenha vindo para a diocese de Caratinga, trazendo na bagagem muitas denúncias e queixas contra o Padre Júlio e sua congregação, que não pôde deixar de exclamar depois da primeira visita ao seminário de Manhumirim: o dedo de Deus está aqui. Nesse meio tempo, a congregação masculina do Padre Júlio Maria crescia e se espalhava por Minas Gerais. Os missionários estavam marcados pelo espírito de pobreza e desapego.
Por enorme disposição para o trabalho pastoral, e suas paróquias eram sempre movimentadas e piedosas, eucarísticas e marianas. Por seu lado, o Lutador, o jornal, se difundia pelo Brasil afora, entrava praticamente em todos os estados, especialmente os do Sudeste, né, o nosso aqui, e do Sul, e chegava a atingir mais de 900 cidades. Pensa isso aí na década de 30, hein? Imagina Padre Júlio com internet como seria, hein? Levando o nome, as lutas e a doutrina do Padre Júlio Maria e aumentando seu prestígio no país. Enquanto essas coisas iam acontecendo, e era muita coisa que acontecia em torno do Padre Júlio Maria de Lombardi, ele ia escrevendo e publicando, além do jornal O Lutador, que redigia praticamente sozinho e era quase exclusivamente uma folha religiosa e apologética para esclarecimento dos católicos diante das objeções ou ataques, por vezes violentos, dos inimigos da Igreja, muitos livros de apologética, mas sobretudo de espiritualidade ou doutrina mariana e eucarística. No jornal e nos livros que nasciam do jornal, Padre Júlio utilizava um estilo polêmico, irônico, agressivo até, mas por motivo jornalístico, por causa do gosto natural que os leitores têm por esse tipo de literatura, e que, de fato, acabou fazendo dele, segundo uma avaliação da editora Vozes naquela época, o autor católico mais lido no Brasil. É bom notar que as Vozes publicaram, nesse tempo, muitos livros do Padre Júlio Maria, e tinham dados comerciais para afirmar o que afirmavam. Simultaneamente, o fundador mantinha cerrada correspondência espiritual com seus religiosos e com as irmãs sacramentinas. Nessa época, estava impedido, por prudência e obediência, de se corresponder com as que então chamávamos as Irmãs do Norte. Essas Irmãs do Norte, ou seja, as filhas do Coração Imaculado de Maria, cresceram muito e se desenvolveram espiritual e materialmente, difundindo-se por várias unidades da Federação. Só depois da morte do Padre Júlio, muitos anos, aliás, após sua morte, é que começamos a nos relacionar mais frequentemente e intimamente com elas. Hoje, somos cada vez mais uma família júlio-mariana, formada pelas filhas do Coração Imaculado de Maria, as Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora e os missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Na década de 30, o Padre Júlio Maria, enquanto construía um novo e grande prédio do seminário apostólico de seus missionários, sofreu muito por causa das perseguições político-religiosas. Teve de assistir à invasão de sua gráfica e o seu empastelamento e, depois, sofreu anos e anos de censura prévia durante a ditadura Vargas, que, de vez em quando, obrigava o Lutador a atrasar sua postagem e a refazer ou cortar textos já compostos laboriosamente, ainda na base do tipo, né? Ou seja, a imprensa ainda daquele jeito bem antigo mesmo, de colocar cada pecinha no seu lugar, catado à mão, um por um. Mas o jornal não deixava de sair, afinal, embora às vezes com grandes tarjas negras apagando textos censurados. A congregação se espraiou nesse tempo pelas dioceses de Aterrado, hoje Diocese de Luz, em Minas Gerais, com a aprovação e apoio de Dom Manuel Nunes Coelho, então seu bispo diocesano. Tivemos uma casa em Belo Horizonte e a paróquia de Cachoeirinha, ainda nos tempos de Dom Cabral, bispo de Belo Horizonte. Nesse tempo, nossos estudantes vieram cursar teologia no, então, grande e prestigioso Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus. Ainda nessa época, abrimos um seminário menor em Dores do Indaiá e assumimos a paróquia, aí, em Bom Despacho, ambas na Diocese de Aterrado, hoje Luz. Assim como a direção do Colégio dos Padres na cidade de Patos de Minas. A congregação de Padre Júlio Maria crescia e dava belo testemunho de amor à Igreja, à Eucaristia e à Maria Santíssima. Uma atitude que distinguia as obras do Padre Júlio era que ele não procurava confiar nas seguranças humanas. Fazia questão de entregar tudo o que fazia à Divina Providência. Agora me lembrei da biografia de Dom Bosco. Muito parecido.
essa questão da confiança na divina providência. Quando começou a construção do grande prédio do Colégio Pio XI, claro que tinha perspectivas financeiras, mas não tinha um tostão em caixa, e a obra não teve de ser interrompida nenhuma vez por falta de dinheiro. Apesar de sua nunca bem entendida paixão pela França, ele se dizia francês, apesar de ser belga e flamengo, falava com notável entusiasmo dos oréis franceses, da literatura francesa, da língua francesa, que ele fazia questão de dizer que sabia, porque temos de conhecer nossa língua. Apesar disso, quis se abrasileirar, desde os tempos de Macapá, no sentido que quis entender o povo, amar o Brasil e sua gente, fundar uma congregação religiosa brasileira. Foi a primeira congregação religiosa masculina brasileira e continuou sendo a única durante décadas. E, mais que isso, em 1940, requereu sua naturalização. Ser brasileiro, deixar de ser francês, foi um grande sacrifício, um exercício de kenosis, de esvaziamento afetivo por amor de Cristo, como um testemunho de despojamento pessoal em nome do amor ao povo ao qual dedicou praticamente toda a sua vida sacerdotal. Ele veio para o Brasil 4 anos apenas após ordenado padre e nunca mais voltou à Europa, nem em visita, durante mais de 32 anos que viveu ainda. O título de cidadão brasileiro foi-lhe entregue solenemente no dia 31 de outubro de 1941 pelo juiz de direito de Manhumirim. Tanto trabalho e tanta dedicação marcaram suas congregações, assim como a população da paróquia. Mas, por outro lado, iam-lhe desgastando a saúde. Não era velho. Tinha apenas 66 anos. Estava longe de dar mostras de decrepitude. Entretanto, em 1944, começou a falar da morte próxima. Começou a preocupar-se com a sucessão. Resolveu ir preparando melhor aqueles que poderiam continuar sua obra. A congregação, porém, era muito nova. Tinha apenas 15 anos e começara do nada. De qualquer maneira, o fundador dizia aos noviços antes do último retiro pregado à comunidade, de 11 a 19 de dezembro de 1944, abre aspas para o padre Júlio: quero fazer um ano de preparação para a morte. Sinto que não irei muito longe. Fecha aspas. Fazia, então, frequentemente menção à morte e ao céu. 5 dias antes de morrer, eram indescritíveis os carinhos paternais e a expansão com que tratava seus filhos espirituais. No dia 24 de dezembro de 1944, domingo, celebrou a missa das 5h30 da manhã na Matriz de Bom Jesus, em Manhumirim, estimulando a todos uma fervorosa comunhão naquela noite do nascimento de Nosso Senhor. Lá pelas 7 horas, partiu de automóvel para a Fazenda São José, em Vargem Grande, propriedade que ele adquirira recentemente para ajudar na manutenção do seminário. Viajaram com ele 3 irmãs sacramentinas que iam conhecer o local de uma futura residência e escola para as crianças da Vargem Grande. Um dia dedicado ao trabalho pastoral e à preparação da nova casa das irmãs. À tarde, quando ele ia voltar para Manhumirim, o tempo chuvoso e a estrada de terra escorregadia não aconselhavam que fizesse a viagem. Ele, porém, achava que deveria ir por ser véspera de Natal, e ele iria celebrar a missa da meia-noite. Saiu apesar do risco. Provavelmente não avaliasse o tamanho do perigo, porque não era motorista e andava muito pouco de carro. O motorista, por sua vez, era jovem e inexperiente, e não teve coragem de enfrentar a ordem do padre Júlio Maria, que fez questão de descer a serra. Aconteceu o desastre. O carro capotou 2 ou 3 vezes na ribanceira e o padre Júlio ficou preso entre a ferragem do automóvel e um tronco de árvore. Os outros passageiros e o chofer não sofreram praticamente nada, fisicamente. Mas o padre não conseguiu libertar-se e, comprimido, ia sendo sufocado sem ar. Resistiu ainda algum tempo, pedindo que providenciassem alguém que o pudesse tirar dali. Depressa, depressa, minha filha, dizia ele a uma das irmãs. Mas o socorro veio tarde demais. E ele morreu pronunciando estas palavras: meu Deus, minha Nossa Senhora do Carmo, meu Deus. Ficou o exemplo de sua vida. Entre as muitas coisas que realizou, certamente sobressai o jornal O Lutador, que ele amou tanto,
e ao qual deu parte substancial de sua vida nos anos de Manhumirim e a editora que aí nasceu. Esse texto é uma resenha e um rearranjo do livro Padre Júlio Maria, Sua Vida e Missão, de Dom Antônio Afonso de Miranda, o primeiro religioso da congregação do Padre Júlio, escolhido para ser bispo, hoje bispo emérito de Taubaté, em São Paulo, e que foi o primeiro biógrafo de seu fundador. Esse texto está no site da Postulação das Causas dos Santos, nosso querido Paulo Lombardi, o postulador da maioria das causas aqui do Brasil. Um texto muito bom, pudemos, nesses 2 programas, saber pormenorizadamente, né, a vida de Padre Júlio Maria de Lombardi, e que possamos pedir a sua intercessão, que em breve, o mais breve possível, no tempo de Deus, é claro, possamos aí ter suas virtudes heróicas reconhecidas, sendo assim venerável, quem sabe um dia beato e santo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Padre Júlio Maria, essa é a sua história, e trazemos aqui para você mais uma história no nosso Rio em Santidade.